Olá, sou o professor Camilo Darcier e hoje vou conversar com vocês sobre dispersão e isolamento em tempos de pandemia. São dois termos que se tornaram relativamente comuns nos últimos anos, após o surgimento do SARS-CoV-2, né, que é causador da Covid-19. E é importante destacar que são conceitos que vêm sendo trabalhados há bastante tempo, especialmente pelas instituições internacionais de controle de doenças, entre elas a OMS. A ideia, então, pauta-se naquilo que chamamos de controle espacial, ou seja, na impossibilidade ou na falta de recursos relacionados a surtos de novas doenças, o controle dos movimentos humanos sobre o espaço, ou seja, os deslocamentos humanos, torna-se fundamental para que se tenha tempo de resposta em relação ao controle das doenças. A ideia de controle espacial surge mais precisamente no ano de 2013, a partir da SARS, né, que acometeu os países asiáticos e, com o passar do tempo, deslocou-se para os países norte-americanos, especialmente Estados Unidos e Canadá. Foi então que profissionais da saúde e da geografia se uniram no sentido de tentar entender, né, novas dinâmicas que compunham um mundo dito globalizado. No passado, no surgimento de pequenas epidemias ou surtos de doenças, geralmente se entendia que essas doenças ficavam restritas a determinadas regiões do globo, né, com possibilidade de contenção das bordas para o centro, ou seja, eram antigas formas de isolamento de populações para que as doenças não migrassem ou não infectassem ou contaminassem outras populações, podendo assim se tornarem grandes pandemias. Aliás, a própria ideia de pandemia torna-se possível a partir dos movimentos de globalização. E é a globalização que é responsável por fazer a conexão nos dias de hoje, especialmente a partir dos percursos aéreos entre diferentes aeroportos do mundo, de pequenas localidades em continentes distintos até as nossas casas. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Covid-19. Ela surgiu numa cidade da China, em um período de tempo relativamente curto, ela acomete cidades pequenas do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, em função dos deslocamentos humanos que foram se dando a partir de escalas de aviões. Nessa direção, é importante destacar também que a Covid-19, ou a pandemia que nós enfrentamos, ela não foi a última. Projeta-se, né, internacionalmente que a cada 2, 3 anos aconteçam pandemias diferentes. Isso já era projetado desde 2013. Afinal de contas, as novas doenças surgem a partir de mutações virais ou bacterianas ou outros casos que nos colocam sempre frente a desafios de doenças que ainda não foram enfrentadas. E nesse momento em que não se tem medicamentos ou técnicas específicas de controle, elas se tornam maiores. Então, esse é um ponto importante. Outras pandemias virão. Contudo, a Covid-19 nos ensinou algumas questões. Entre elas, a ideia de tempo de resposta. Existe um tempo, um gap, né, um período necessário para que, após identificadas as doenças, analisados os índices de crescimento de infecções ou de contaminações em relação a essas doenças, se criem mecanismos de controle. Enquanto esses mecanismos de controle não são criados, não são desenvolvidos, o isolamento social surge como uma ferramenta extremamente relevante, pois a contaminação ou infecção se dá a partir do contato entre pessoas. Quanto mais gente circulando em espaços comuns, maior a quantidade de pessoas multiplicando os casos de doença. Por isso, lembrem-se, no primeiro momento, quando se determinou que a Covid-19, por exemplo, era uma pandemia, a primeira estratégia foi a de isolamento social, ou seja, todas as famílias ficavam fechadas em suas casas, evitando ao máximo deslocamentos externos para que o vírus não circulasse. Isso, como no Brasil, foi fundamental, e em outros países do mundo também, no sentido de
diminuir a curva de atendimentos, ou seja, quanto menos pessoas infectadas e desenvolvendo a doença num mesmo período de tempo, maiores as chances de tratamento e recuperação das pessoas que fossem acometidas pela enfermidade. Nessa direção, nós enfrentamos no Brasil, né, um certo descontrole em relação à capacidade de atendimento do sistema público de saúde e o número de infectados, o que ocasionou milhares de mortes. Não havia outra possibilidade de se lidar com o vírus naquele momento, e isso foi fundamental. Um ponto interessante é a distinção que foi sendo feita entre isolamento e distanciamento social com o passar dos meses. Especialmente relacionada à questão econômica, foi necessário que diversas alternativas de flexibilização do isolamento começassem a ser aplicadas para que as pessoas continuassem tendo ou restabelecessem suas rendas. Foi então que o isolamento social surgiu como uma segunda estratégia, num segundo momento especialmente apoiado pela ideia de vacinação, de imunização das pessoas, em que o uso de máscaras, de equipamentos de proteção, de uso de álcool gel e de normas de comportamento social se tornaram fundamentais para o controle do vírus. Então, essa distinção, né, nós temos um vírus que se dispersa facilmente entre pessoas e é necessário isolar pessoas para conter essa dispersão, para conter o aumento de casos. O isolamento, então, migra para a ideia de distanciamento social e, após termos os recursos necessários para a imunização individual, enfraquecemos as medidas de distanciamento e voltamos à vida normal. Então, em tempos de pandemia, foi a primeira vez que aplicamos efetivamente em nível global, mas provavelmente isso possa vir a acontecer, né, com o passar dos anos em outras situações.